Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente domingão para todos nós, Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, hoje é dia da quinta rodada no Campeonato Brasileiro. São Paulo encara a equipe do Vitória lá no Barradão, um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, mas obviamente a gente tá aí com muita expectativa no trabalho do Zubeldia, né? São Paulo que vem enfrentando uma maratona de viagens, né? 12 mil quilômetros desde Belém, parada em Salvador e também no Chile, né? Na próxima rodada da Libertadores. Mas vamos focar no jogo de hoje. Eu já vou passar a escalação para vocês, quero saber a opinião de todo mundo aí. Rafael no gol, 3 zagueiros, hein? Provavelmente Arboleda, Alan Franco e também Ferrarese, uma zaga totalmente estrangeira. Nas alas, Igor Vinícius e Michel Araújo. Eu sinceramente acho que eu entraria até com Patrick Lanza. Meio de campo com Alisson, Bobadilha e um trio de ataque aí com Luciano, André Silva e Jonathan Calleri. Esse é o São Paulo para hoje, rapaziada. Às 4 da tarde, São Paulo e Vitória. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Palpite para o jogo de hoje? 2-0 tricolor. Vai ter mais um gol do Calleri e vai ter um gol do Luciano, hein? Acho que vai ser 2-0 para o São Paulo. Deixa nos comentários quanto que você acha que vai ser o jogo, quem vai fazer os gols, né? A equipe do Vitória vem de uma ascensão muito grande, né? Venceu a Série B ano passado, fez um baita de um campeonato baiano, né? Se não me engano foi campeão aí, e agora tá de volta à elite do futebol brasileiro. É um jogo muito complicado, a gente viu ontem que teve 3 partidas pelo Brasileirão e 3 empates, né? O Flamengo empatou com o Bragantino, o Fluminense empatou com o Galo, Corinthians com Fortaleza, então tá sendo uma rodada aí até o momento muito equilibrada, mas se Deus quiser hoje o São Paulo leva os 3 pontos para casa, né? Apenas a 5ª rodada do Brasileiro, mas já tá pegando fogo, né? A gente começou muito mal, né? A gente perdeu pro Fortaleza, perdeu também para a equipe aí do Flamengo, né? Mas depois a gente conseguiu uma vitória contra o Atlético Goianiense e um empate aí contra o Palmeiras. Se Deus quiser, uma vitória importante hoje, galera. O que você tá achando desse jogo? Como é que tá a expectativa, né? Deixa nos comentários aí a sua opinião. Vamos trazer outras informações, depois a gente volta para falar mais um pouquinho sobre o jogo, né? A gente vai falar agora sobre o John Kennedy mais uma vez. John Kennedy que hoje já é uma realidade, né? Não é mais uma promessa, mesmo tendo apenas 21 anos, mas ele já surgiu já faz tempo, né? Já jogou também com a camisa da seleção, já fez o gol do título da Libertadores no ano passado, né? O gol do título da Libertadores para a equipe do Fluminense, e o jogador será negociado. O Fluminense já tomou a sua decisão e agora resta apenas saber como que ele será negociado. O Fluminense está aceitando aí um empréstimo, assim como foi ano passado para a equipe da Ferroviária, uma venda ou uma possível troca entre os jogadores. E as informações que surgiram nos bastidores é de que os problemas que o garoto tem são muito maiores do que os que foram revelados. O jogador inclusive aí perdeu seu casamento, foi afastado pela 2ª vez por tempo indeterminado, faltou ao treinamento e vai ser negociado. Hoje é uma, vamos dizer assim, galera, é uma possibilidade de mercado, né? O que você acha? São Paulo sondou a sua situação, o Palmeiras também sondou, não só esses clubes, mas eles ficam meio receosos assim por conta dos problemas extra-campo, né? Não é a primeira vez que o John Kennedy tem esses problemas, desde que ele surgiu, né? Ele é um garoto assim, muita gente dizendo que ele é até um bad boy, né, galera? Mas eu acho que dentro de campo ele pode corresponder às expectativas. Obviamente tem que ter a responsabilidade, né, de participar dos treinamentos, de não fazer o que aconteceu lá na equipe do Fluminense. Mas, sinceramente, galera, eu acho que eu faria essa contratação sim. Tem que ter um acompanhamento, ele ainda é um garoto, obviamente ele tem uma responsabilidade aí, até de um pai de família já, né, se não me engano, ele tem filho e tudo mais. Mas eu acho que ele tem que ter um acompanhamento, tem que entender, né, o que ele tá participando, né, de um clube gigantesco, né, que é o Fluminense. Então, rapaziada, eu faria sim esse investimento. Hoje é uma possibilidade de mercado muito boa e eu acho que o São Paulo deve sim ir atrás do John Kennedy aí para contratá-lo, né? Primeiro sondou, mas para contratar o John Kennedy acho que seria um baita de um reforço. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Outro jogador que pode chegar no São Paulo é o volante Kaique do Juventude. Ele tá fazendo uma temporada absurda, mas com a troca do comando pode ser que o negócio não vá tão para frente assim. Vou explicar para vocês por quê. O Carpini foi o nosso último treinador antes do Zubeldia chegar e ele tinha já dado aval para a contratação do volante. Muitos outros clubes também foram procurar o Kaique, né? O Carpini conhecia o Kaique lá do Juventude e o São Paulo estava muito avançado no negócio. São Paulo ainda está com muito interesse no Kaique, mas agora obviamente temos um novo treinador e a contratação vai passar pelas mãos do Zubeldia.
Zubeldia. Se o Zubeldia também der o aval, aí a contratação será fechada, mas agora o treinador está avaliando, beleza, galera? Então deixa aí nos comentários o que você acha do Kaique. Eu acompanhei alguns jogos do Juventude e é um cara muito qualificado, é um cara realmente muito bom, tá bom? Vamos falar sobre o Ibali agora. O Ibali é um volante também, né, que vem surgindo aí nesta temporada, jogou uma copinha muito bem, apareceu em algumas oportunidades sendo relacionado, né, foi relacionado para as últimas partidas e era um garoto que sinceramente eu estava na expectativa de acompanhá-lo no último jogo, né, já que o Pablo Maia teve aquela triste lesão, eu imaginava que pudesse surgir alguma oportunidade contra o Águia de Marabá. Quem sabe no Morumbi não surge, né? Agora eu já acho que vai ser um pouquinho mais difícil, mas é um garoto que eu tenho muita expectativa porque ele é muito bom, galera. Ele joga muito e eu tenho certeza que quando ele aparecer, ele vai aparecer como um meteoro. Ele é muito qualificado, tem uma força física, ele é aquele volante box to box que corre o campo inteiro, é um jogador de muito vigor físico, joga muito, galera. Então eu tô esperando essa oportunidade aí pro Ibali, que pode aparecer no jogo de volta da Copa do Brasil. São Paulo tá trabalhando, né, todos os jovens jogadores, agora com o Zubeldia, tem alguns que ainda não entraram em campo em 2024, né, o Ibali, o Negruti, o Belém, né, que é um zagueiro que muita gente até pergunta, o goleiro Yang, né, os outros acabaram jogando já pelo menos alguns minutos na temporada, como foi o caso do Rodriguinho, né, o Rodriguinho entrou nesse jogo depois de 7 meses longe dos gramados, mas o Ibali é o que eu tenho mais expectativa, né? Agora vamos aguardar. A gente teve o retorno do Luiz Gustavo. Ouso dizer que se o Luiz Gustavo não tivesse voltado, acho que o Ibali conseguiria um espacinho ali, porque o Bobadilha não é primeiro volante, o Alisson não é primeiro volante, então em alguns jogos vai precisar de um cara mais fixo ali. O Luiz Gustavo, ele tá meio que recuando bastante também, às vezes até para ser um terceiro zagueiro. Com 3 zagueiros, aí sim ele já não vai poder ficar ali, porque ele não vai jogar com 4 zagueiros, independente da equipe que seja, né? Mas vamos aguardar aí os próximos jogos, porque todos esses garotos, o Negruti também é um garoto que tá jogando muita bola aí nos treinamentos, né? As informações que a gente teve, jogou bem na copinha, né? Apesar de São Paulo não ter feito uma boa campanha, mas são garotos aí que a gente tá aguardando para que eles tenham esses minutos em campo, para que a gente não perca tantos talentos, né? A gente falou ontem, né, sobre o Morato, né? O Morato foi vendido em 2019 antes de estrear no profissional e hoje o cara é titular do Benfica, que é uma das principais equipes do mundo, joga Champions League em todas as temporadas e pode ser vendido aí rendendo uma baita de uma grana para o São Paulo. Quando o Morato jogou na copinha, a gente já sabia que seria um grande talento, né? E às vezes o cara não tem oportunidade, a gente não consegue entender muito bem o porquê, que às vezes algum jogador que a gente critica. O Juan, não vou falar mal dele hoje, mas é um garoto que todo mundo critica, que já teve 1 milhão de oportunidades. E aí vem algum outro ali que não tem oportunidades e é negociado e depois se dá bem em algumas outras equipes. Então vamos torcer aí, se o jogador não jogar bem, aí é outra história. Mas vamos torcer para que Negruti, Ibali, o próprio Belém, o Yang tenham oportunidades. O Yang é outro goleiro que eu gosto muito, né? Mas não tem oportunidades no profissional. O Rafael joga todo jogo, quando não joga, aparece o Jandrei, né? O próprio Leandro, goleiro que bate faltas e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todos esses jovens jogadores aí, para que a gente não perca talentos, né? Não tô aí querendo que o São Paulo perca todos esses jogadores bons aí, para que eles despondem em algum outro clube e a gente fica falando, cara, né, poderia ter dado certo no São Paulo, então ficar esperando o retorno dele ou até a boa vontade do retorno, que pode nem acontecer. A gente viu o Marquinhos, que saiu do São Paulo pro Arsenal e agora está jogando no Fluminense. A gente viu o Luiz Araújo, que foi pro futebol europeu, quando voltou veio pro Flamengo. Então não é garantia, obviamente tem alguns que têm palavra, tem alguns que têm amor ao clube. O Sara, que a gente citou ontem, por exemplo, está jogando ali na Championship, que é a segunda divisão da Inglaterra, e já falou até para a esposa dele: aproveita os anos aqui que a gente está na Europa, porque eu vou voltar e vou jogar no São Paulo Futebol Clube. Então a gente não pode desperdiçar aí esses talentos, combinado, galera? Então, rapaziada, mais uma vez falando sobre o jogo, expectativa muito alta. O Barradão é um estádio assim histórico, a torcida do Vitória realmente é aquela torcida que empurra demais, mas a torcida do São Paulo não fica para trás. Então com certeza será um grande espetáculo, né? Daqui a pouquinho, às 16 horas, às 4 horas da tarde, nós teremos mais uma partida do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o São Paulo vá bem. O Zubeldia está treinando muito, já está com o elenco na mão, apesar de poucos dias, né? Teve uma vitória impressionante contra o Barcelona, teve um empate, não foi tão bom assim contra o Palmeiras, mas
uma vitória consistente também contra o Águia de Marabá, e hoje vamos em busca aí de mais 3 pontos, né? 3 empates ontem, se a gente conseguir vencer hoje, a gente consegue ganhar algumas posições aí, apesar de ainda estar no início, mas a gente sabe que lá no final faz falta, né? Então a gente tem que começar a ladeira de agora, não, rapaziada? Então, se você for novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que nos acompanha, deixa o like no vídeo e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!